Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para falar daquilo que Ele nos deixou, daquilo que é a nossa bússola, é o nosso alimento, é aquilo que nutre o nosso espírito e nos dá forças para continuar, esperança, coragem e nos faz conhecer melhor o nosso Pai. E hoje não vai ser diferente. Por esses vídeos que virão, não só de hoje, iremos falar do meu amigo, nosso amigo, do Espírito Santo. Muitas das vezes é pouco citado, pouco falado, mas nós sabemos que servimos um Deus triuno. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três sempre atuaram juntos, sempre agiram juntos. E muitas das vezes não conseguimos ver os três juntos porque estão exatamente unidos. Uma só força, uma só palavra, um só direcionamento ao qual tudo acontece. Por não conseguirmos olhar e identificar a ação de cada um em específico, a gente não consegue ver. E quando a gente às vezes fala muito ou só de Deus ou só de Jesus, poucos só do Espírito Santo. Mas, na verdade, os três precisam ser ditos. Os três precisam ser observados. Cada um atuando do seu jeito, mas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, porque são o mesmo Deus. Quando a gente fala do Espírito Santo, parece que ele só atua nos dias de hoje. Mas a realidade é que não. Na realidade é que o Espírito de Deus parava sobre as águas. O Espírito de Deus está desde o início de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito agindo juntos. Mas para a gente ter essa clareza, a gente precisa realmente mergulhar na palavra e entender o agir de Deus em cada situação, para que você veja a graça de Deus sendo revelada desde do início. Mas hoje eu quero falar muito específico do agir do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, porque vejo que muitos deixam de experimentar, de viver tudo que Deus tem para nós, tudo que Jesus conquistou para nós, por não conhecê-lo, por não saber quem Ele é. Isso me causa tristeza, porque Ele é tão maravilhoso. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque Ele me fez conhecê-lo desde o início. Eu sempre conversei com Deus do meu jeito, mesmo quando era ímpia, eu sempre conversei, nunca atribuía a Ele nada do que me acontecia, pelo contrário, era grata, porque eu sabia que ainda aquilo tudo acontecendo, eu tinha Ele e Ele estava me ajudando. Sempre fiz minhas orações de forma de conversar com Ele, não sobre rituais, mas sobre uma conversa sincera, de abrir meu coração para Ele e falar daquilo que eu pensava, sentia e que eu precisava dele. E sendo sim ou não, eu estaria grata, estaria pronta para receber as minhas consequências. E pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo ele me encontrou, e quando ele me encontrou, ele se apresentou para mim. Eu sei que infelizmente muitas das vezes, muitos templos não têm falado do Espírito Santo. Muitos templos não têm falado da atuação dele, quem ele é e quão importante é que nos relacionamos com ele. Mas eu louvo, ao Senhor porque assim ele se fez conhecido para mim. Eu lembro que bem no começo mesmo, com meses, eu naquela busca de conhecê-lo, de orar, EBD, estudar a revistinha, ler a palavra, querer mesmo me dedicar na oração para ganhar intimidade, conhecimento com ele. Foi quando a minha pastora, a pastora Lúcia, ela me falou de um livro que tem um Bem-vindo Espírito Santo, um Bom Dia Espírito Santo, se eu não me engano é do Benny Hinn. E quando eu li o Bom Dia Espírito Santo, foi um apresentar de Deus para mim, porque eu vi que eu precisava ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então eu passei acordada no Bom Dia para o Espírito Santo. Eu passei a me comunicar com ele diretamente como uma pessoa. Então, como eu estou aqui, olhando para essa câmera e falando, sabendo que você vai me ouvir, eu falava com ele. Porque falava, não falo.
porque eu sei que ele vai me ouvir. E quando a gente vai ler a palavra, a gente vai ler as escrituras, é exatamente isso que Jesus quer passar para os seus apóstolos, que ainda não tinham entendido. Os apóstolos estavam acostumados com a pessoa de Jesus. Jesus veio, Jesus os chamou, eles foram ficar com Jesus, seguiram Jesus, aprenderam de perto com Jesus, estavam acostumados com Jesus. E quando parecia que era só o começo, porque era só o começo, não é que parecia, era só o começo, era só 3 anos andando junto. Jesus começa a falar para eles sobre o plano de Deus, que viria a morrer, que ele ia subir aos céus. E eles começaram a ficar agoniados. Como que eu vou ficar sem a presença? Como vamos ficar sem um mestre? Como nós vamos ficar sem aquele que está nos guiando, aquele que sabe o caminho? Porque quem é que sabia o propósito? Quem é que sabia o caminho? Era Jesus. E como você, talvez dependente do seu pai, da sua mãe, para viver, e você pensa na possibilidade de ficar sem eles, de perder eles. Quem vai ser por mim? Quem vai me ajudar? Quem vai me orientar? Quem vai me ensinar? Se a gente está com tudo isso por conta de você ser o líder. A gente sabe que às vezes quando as pessoas perdem um líder, ela se perde. E Jesus fala para eles, eu vou. Em João, capítulo 14, versículo 15, vai dizendo assim: E vós me amais, se vocês me amam, guardai os meus mandamentos. E eu orarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Ainda que um pouco, o mundo não me verás mais, mas vós me verás, porque eu vivo, e vós vivereis também. Aquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, é aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Quando a gente olha para essa passagem, é Jesus falando assim, olha, eu vou, mas vai vir outro no meu lugar. Vai vir um Espírito que vai habitar em vocês. O mundo não os conhece, porque o mundo não os vê. Mas vós sim, nós sim. Porque ele habita no nosso meio, ele habita em vós. Ele habita em mim, ele habita em você. Sabe, não se relacionar com o Espírito Santo é o mesmo que você ignorar o seu filho dentro de casa, você ignorar o seu cônjuge dentro de casa. Você saber que ele está ali, que eles estão ali, mas você não se relacionar. Você não falar. É como você está ignorando eles. Então, Jesus falou, eu vou subir, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sem direção. Vocês não vão ficar sem um guia. O Espírito vai vir. O Espírito vai, aquele Espírito que eles viram Jesus sendo batizado. E abriu os céus e veio uma pomba. E a pomba, né, ali, né, veio sobre isso aí e habitou, parou em cima de Jesus e uma voz dos céus dizia, esse é meu filho amado, quem me comprasse. Ai, esse é muito lindo. É esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus para dar força, para dar coragem, poder, sabedoria. É o Espírito que vem em nós. Jesus já era Deus. Jesus precisava. Jesus veio para nos ensinar em todas as coisas. E ele mostrou que no início do seu ministério o Espírito de que está sobre ele. E assim é conosco. O Espírito vem sobre nós. O Espírito nos fortalece. Naquele dia de Pentecostes, todos reunidos, o Espírito de Deus desceu sobre eles. O Espírito de Deus fortaleceu eles. O Espírito Santo fortaleceu e encheu eles para pregar o Evangelho, para fazer a missão que eles tinham que fazer. E o Espírito Santo, ele está hoje no nosso meio, dentro de nós, como o próprio Jesus estava com os apóstolos. Hoje ele está conosco, ele nos fortalece, ele nos direciona, ele nos guia. Aí talvez você fale assim, Verônica, ele não faz isso comigo. Você conversa com ele, você pede esse auxílio, esse consolo. Nessa terra vamos passar por dores, aflições, angústias. Mas ele nos consola, ele nos fortalece. Por quê? Porque ele é Deus e ele habita em nós. Então, na criação, já estava, o Espírito de Deus pairava. João vai dizendo no capítulo 1 que o Verbo se fez carne, o Verbo está entre nós, o Verbo habitou entre nós, o Verbo é Jesus, que é a palavra do Senhor que haja. E o próprio Deus, os três estavam ali. Quando a gente vê ao longo, né,
de toda a palavra do Senhor, a gente vai ver o Espírito Santo atuando. A gente vai ver que o Espírito vinha sobre aqueles que o Senhor queria usar grandiosamente, fortalecer. E nos dias de hoje continua a mesma coisa. Nós precisamos falar com a pessoa do Espírito Santo, porque sim, ele é uma pessoa, é o Espírito. E nós precisamos nos relacionar com ele. Então, que hoje, de primeiro que no próximo vídeo eu vou estar trazendo como ouvir a voz de Deus. Tentando, dentro da minha pequenez, poder explicar para vocês o que é ouvir a voz de Deus. E quando ele fala, Jesus, que ele vai vir, ele veio, é para nos ensinar, para nos auxiliar, para dizer o que precisamos e o que devemos e o que não devemos fazer. Nós temos aquele que nos guia. A gente não tá perdido, a gente não tá por aí sem alguém para nos direcionar. A gente só fica assim se quisermos. Então, Jesus foi, mas o Espírito veio. O Espírito Santo, ele deve ser o seu melhor amigo. É aquele que você deve acordar dando bom dia, é aquele que você tem que dormir dando boa noite, é aquele que você pode estar fazendo o que for, você está conversando, você está se relacionando. Por quê? Porque ele é seu amigo, porque você precisa. Só assim vamos realmente acessar tudo que Deus tem para nós. Vamos viver tudo que Deus tem para nós. Vamos verdadeiramente nos relacionar. Não só nos relacionar com a liturgia do culto, não se relacionar com a palavra vazia, porque até para você entender essa palavra, você precisa que o Espírito Santo te revele, que ele te explique, que ele te ensina, porque as coisas do Espírito, só o Espírito vai nos ensinar, só o Espírito vai nos apontar. Então eu te peço encarecidamente, hoje, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama, Espírito Santo, seja meu amigo. Você não precisa nem ajoelhar, bota uma cadeira para ele, sabe? Vamos fazer umas doideiras que é lindo isso. Bota uma cadeira e fala, Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos conversar, vamos bater um papo. Se revela para mim. Eu preciso ouvir sua voz, eu quero ouvir sua voz, eu quero te conhecer. Eu quero saber mais da sua pessoa, eu quero saber mais de ti. E você precisa, cada dia mais, que você se relaciona, que você fala com ele, mais a sua sensibilidade vai aumentar, mais você vai se achegar perto dele. Então, que hoje você não negligencie, você não deixe ele esquecido, não deixe ele de lado. Jesus, ele teve seu papel muito importante. E se nós estamos aqui foi porque ele veio, porque ele morreu por nós, porque ele se entregou para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Como nós nos conectamos com o Pai através do Espírito Santo? Então ele é seu amigo. É consolador, intercessor, encorajador. Aquele que também vai te corrigir. É tudo que você precisa. Então hoje eu te encorajo. Marca um encontro com ele. E comece essa amizade linda entre você e ele. Até o próximo vídeo, ao qual nós vamos falar sobre reconhecer a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor. Amém? Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.